O som da água correndo pelo leito do rio Applegate era como um sussurro antigo, um ruído hipnótico que preenchia o silêncio das árvores ao redor. A floresta, naquele final de agosto de 1974, parecia repousar sobre si mesma, como se estivesse à espera de algo que não podia nomear. As sombras eram longas, mesmo sob o sol do fim de verão, e o ar carregava aquele cheiro doce e abafado de madeira úmida. Nada ali gritava perigo. Mas talvez esse tenha sido o primeiro aviso. A ameaça real não chega com alarde. Ela chega com calma. Richard Cowden, um homem de 28 anos, encostou a caminhonete laranja sobre o leito de terra e saiu. Seus movimentos eram metódicos, o olhar atento. Tinha mãos largas, calejadas da mina onde trabalhava diariamente e um modo contido de se mover, como se estivesse sempre medindo o mundo ao seu redor. Ele abriu a porta para sua esposa, Belinda, que carregava a pequena Melissa, com apenas 5 meses de vida. O garotinho de 5 anos, David, saltou com a energia barulhenta de quem ainda não conhecia o peso das coisas. Estavam felizes, ou pelo menos estavam tentando estar. Richard era um homem silencioso, mas firme. Trabalhava para sustentar a família sem reclamar, sem nunca demonstrar muito, nem tristeza, nem raiva. Belinda era mais sensível, mais delicada, mas não era fraca. Era o tipo de mulher que sabia quando segurar firme e quando suavizar o tom. Os dois viviam em Copper, Oregon, uma daquelas cidades pequenas demais para segredos durarem, mas grandes o suficiente para escondê-los quando necessário. Eles queriam o fim de semana simples, um piquenique, um pouco de tempo juntos. Era feriado, e eles não sabiam, mas seria o último. Montaram a barraca próximos ao rio. O som da água misturava-se às risadas de David, que corria atrás de Droopy, o Basset Hound da família. O cachorro latia baixo, com aquela alegria serena dos cães de porte pequeno que sabem quando estão em casa, mesmo longe dela. Richard estendeu a toalha no chão. Belinda preparava sanduíches enquanto embalava Melissa nos braços. Era uma cena que deveria ter sido lembrada com ternura. Mas ninguém jamais viu o final. Ninguém jamais saberia onde o tempo parou. Na manhã seguinte, 1º de setembro, a mãe de Belinda aguardava ansiosamente a visita da filha, como haviam combinado. Mas as horas passaram. E ninguém apareceu. Primeiro veio o incômodo. Depois, o frio no estômago. Por fim, a certeza silenciosa. Algo estava errado. Quando ela dirigiu até o local do acampamento, não encontrou o que esperava, mas também não encontrou o que temia. Encontrou o que não fazia sentido. A caminhonete estava estacionada no mesmo lugar, fechada, trancada. Mas dentro dela estavam as carteiras, as roupas da família, o leite da bebê, a bolsa de fraldas. Nada havia sido levado. Nada indicava pressa. Do lado de fora, sobre a mesa improvisada, pratos descartáveis ainda continham restos de comida. Toalhas penduradas balançavam lentamente ao vento. Um galão de água, ainda com mais da metade. O cachorro, Droopy, amarrado a uma árvore, chorava baixo. Seus olhos pareciam pedir desculpas por não ter conseguido impedir nada. Mas o mais perturbador era o silêncio, a ausência completa de qualquer sinal de luta, de pânico, de movimento. Era como se eles tivessem se evaporado, como se o mundo tivesse fechado uma porta atrás deles e esquecido a chave. A polícia foi chamada, mas levou tempo. Tempo demais. Tempo suficiente para que o rastro daquilo que acontecera se dissolvesse entre a terra molhada e as folhas mortas. Cães farejadores, helicópteros, patrulhas em terra, nada encontravam uma trilha, um objeto fora do lugar, uma pegada. O acampamento era um retrato interrompido, uma moldura vazia de um momento que havia deixado de existir. A floresta, imensa e muda, parecia rir com o canto dos pássaros. As buscas se arrastaram, primeiro com esperança, depois com teimosia, por fim com desespero. Mas não havia vestígios, nenhuma testemunha, nenhum sinal.
Era como se o tempo tivesse apagado a família Cowden, como se a natureza tivesse absorvido seus corpos e memórias, como faz com troncos apodrecidos e galhos partidos. Mas havia algo mais, algo que ninguém dizia em voz alta, um pressentimento estranho, como se aquela floresta, naquele exato lugar, guardasse alguma coisa que preferisse não ser encontrada. Não era só a ausência dos Cowden que causava incômodo, era o jeito como o lugar parecia se manter intacto, como se não quisesse que ninguém o perturbasse. A polícia começou a especular. Afogamento? Mas o rio era raso. Fuga? Mas eles deixaram tudo. Ataque de animais? Não havia marcas. O caso começou a se tornar um fantasma, uma sombra pairando sobre a cidade. Famílias passaram a evitar acampamentos. O nome Cowden virou um sussurro nas padarias e igrejas, o tipo de história que se conta de forma incompleta, com olhos arregalados e a frase "ninguém sabe o que aconteceu". Mas o tempo, esse predador paciente, finalmente abriria a boca. 7 meses depois. E o que ele devolveria não seria esperança. Seria algo muito pior. Abril de 1975 chegou seco, com ventos que pareciam carregar pó e má memória. As buscas oficiais dos Cowden haviam cessado. Restavam apenas rumores, conversas abafadas em jantares desconfortáveis e uma floresta que, apesar de tudo, seguia viva. Talvez viva até demais. 2 irmãos caminhavam por um trecho pouco explorado da floresta Rogue River, caçando tranquilidade, procurando pedras raras entre os arbustos. Um deles se afastou da trilha e notou uma fenda entre rochas, pequena, quase oculta por folhas acumuladas e galhos secos, uma abertura escura, rasa, escondida como um segredo sussurrado por séculos, o tipo de lugar que a gente sente antes de ver. Havia um cheiro estranho ali dentro. Não podre, não fresco. Era o cheiro da ausência, um odor seco, antigo, como poeira misturada com medo. Eles se aproximaram com cautela. Um dos irmãos se curvou e viu, primeiro, um tênis pequeno, sujo, desbotado. Depois, fragmentos de ossos. E então, com a luz da lanterna tremendo sobre as rochas, um horror inexplicável. A caverna continha corpos, não todos juntos, não enfileirados com paz, mas dispostos como um retrato da crueldade. Belinda estava ali, segurando Melissa nos braços, como se tivesse tentado protegê-la até o último suspiro, como se até o fim ainda fosse mãe. David, o menino de 5 anos, tinha o crânio esmagado. Os 2 estavam parcialmente cobertos com folhas e pedras, como se alguém ou algo quisesse apagar aquela cena, mas não tivesse coragem de enterrá-los, de verdade. Richard não estava com eles. Seu corpo foi encontrado a poucos metros dali, amarrado a uma árvore, executado com um tiro. A cena era brutal, mas era também silenciosamente simbólica. Não havia pressa ali. Havia método. Cada corpo parecia colocado com intenção. Cada detalhe, o modo como Belinda ainda segurava Melissa, o modo como a entrada da caverna estava coberta, indicava que aquilo não havia sido feito às pressas. Havia tempo envolvido. Havia domínio. O legista foi categórico. Belinda e as crianças morreram por trauma contundente. Melissa não apresentava marcas visíveis. Talvez tenha morrido sufocada, talvez de fome, mas ninguém sabe, ninguém nunca soube. O relatório oficial tentou traduzir o horror em palavras técnicas: fratura craniana, morte por impacto, calibre não identificado. Mas a linguagem nunca foi suficiente para aquilo. Os corpos estavam ali há meses, o inverno havia passado por cima deles. A floresta os engoliu e os conservou, não como proteção, mas como aviso, um lembrete constante de que nem todo mal pode ser visto. E então, a cidade soube e o luto virou pânico. O caso que antes era um desaparecimento, agora era uma execução. E,
Se antes havia esperança, agora havia pavor, porque uma pergunta se impunha com força: quem fez isso? E, pior, por quê? O xerife do condado voltou ao local do acampamento com outros olhos. Agora cada pedra parecia uma pista, cada galho partido uma ameaça. Peritos foram chamados de outros estados, jornais voltaram a estampar o caso, mas o tempo implacável havia apagado todos os rastros, exceto um nome: Duane Lee Little. Um homem com histórico, um nome que já circulava nos bastidores da investigação desde os primeiros dias, mas agora voltava com mais peso. Duane tinha 28 anos à época do crime. Condenado por estupro e assassinato quando era adolescente, havia sido solto em liberdade provisória poucos meses antes da tragédia da família Cauldon.